Que a paz do Mestre Jesus, esse amor infinito do Pai, esteja conosco agora e para sempre. Toda vez que eu entro naquela porta, eu lembro da primeira vez que aqui estive. Uns 28 anos atrás, e foi na reunião de quarta-feira, cheio de dúvidas, né? Com as inquietações internas muito fortes. E saí daqui maravilhado. Entrei calado e saí mais calado ainda, sabe? Mas por dentro saí cheio de esperança. E lá se vão esses 28 anos, mais ou menos. E eu dou graças a Deus por aquele dia. E fico muito feliz quando tenho a oportunidade de renovar essa condição de entrar por aquela porta, de chegar e estar aqui com todos. As cadeiras eram de madeira, né? Então a gente falava que tinha que tirar muito verniz da cadeira para a gente crescer, né? Ou seja, participar ativamente. Hoje as cadeiras são de plásticos, né? Mas que a gente esteja aqui, não só sentados, mas alertas, né? Para a possibilidade de crescimento que temos. Aí um dia desse eu estava fazendo uma reflexão na Casa Espírita Irmã Nossa, lá no André Gustavo, e após encerrar a reflexão, aguardava os passes, né, para despedir do restante do pessoal. Uma senhora chegou próxima a mim e me agradeceu de forma assim, emocionada. Disse, obrigado por aquilo que você falou no final. Aí eu falei, gente, o que eu falei? Especificamente eu não lembrava. Porque às vezes a gente começa a falar e daí um pouquinho a gente fala algo que a gente nem tinha planejado, né? E a gente é intuído. Aí eu falei, que bom, né? Fico feliz de saber que alguma coisa dele. Não, mas foi muito bom que você falou no final aquela frase. Eu falei, gente, que frase foi essa? Aí ela me salvou, ela mesma falou, não, que você disse que nós somos o resultado do que fazemos. E eu não lembrava que tinha falado essa frase, sinceramente. Interessante, né? Não sei se acontece com as demais pessoas que se colocam na condição de falar em público, mas eu não lembrava de ter falado especificamente essa frase. E a maneira que ela me falou, a emoção que ela carregou no olhar, eu fui para casa, entrei no meu Gol, que é o grande ônibus lotado, né, da Valadarense, aquele amarelo, entrei e fui pensando, até lá em casa, gente, que uma frase tão simples. Aí eu fui refletindo sobre o que eu falei, e por que aquilo impactou tanto a pessoa dela. E eu fui refletindo, gente, é verdade. Nós falamos muito que o pensamento é força, e que o pensamento tem um poder de criação, claro, que ele influencia em todo o nosso campo energético, correto, mas no campo da nossa evolução também, se eu falar muito, pensar muito, mas se eu não agir, a coisa fica meio morta. Então, eu fui refletindo e falei, caramba, é mesmo. Se a gente chegar e falar assim, eu preciso melhorar, eu vou lá no Marta, vou na reunião e tal, mas se eu nunca for, ficou no pensamento só, né? O fazer, cadê o fazer? Eu preciso reconciliar com Joaquim, né? Lá no grupo eu uso muito Zé Carlos, na aparição Zé Carlos. Mas eu preciso reconciliar com o Zé Carlos, para não perder o hábito, tá, Zé Carlos? Aí, mas se eu nunca for lá e reconciliar, e pedir perdão, e me reajustar com ele, ficou no meu pensamento. E o resultado da minha existência vai ser daquilo que eu fizer. O pensar é importante, mas o agir é fundamental. E de pensadores nós estamos cheios, né? De pensar, a gente também está cheio. Eu preciso melhorar isso. Né? É o primeiro passo. Mas a gente tem que dar outro passo, que é fazer. Que é buscar essa transformação que a doutrina nos propõe. Por isso, a minha preocupação pessoal é em tentar, a cada dia, viver o que eu aprendo. Aí na reunião dessas, de sábado, foi da semana passada, tem um rapaz que vai lá e estuda filosofia,
né? E ele está citando um filósofo, eu não recordo o nome, que disse que a sabedoria ensina. Não, desculpa. O conhecimento ensina, mas só a sabedoria transforma. E eu achei interessante a frase, começamos a conversar, e eu também fui para casa pensando aquilo, né? Porque esse é o processo, a gente tem que pensar, mas tem que agir. Aí, falei, gente, filosoficamente pensando, a impressão é, eu aprendo, ok, o conhecimento, né, ensina, mas o que vai me transformar é o que eu fizer desse conhecimento, a minha ação, o meu fazer. Aí entra a sabedoria, aí eu me torno sábio. A partir do momento que o que eu aprender na doutrina espírita modificar a minha maneira de agir, eu estou me tornando mais sábio. Primeiro, o conhecimento. Ele ensina, educa, né? Aí vem a prática. Esse é o nosso desafio. Um belo desafio, né? O bom combate que Jesus fala, né? Que Paulo fala, né? Buscar essa ação. É muito bom a gente ouvir uma palestra do Divaldo, de qualquer outro orador espírita, ler um bom livro, participar da reunião e sair satisfeito, mas a gente sai da porta para lá e já começa a voltar a ser o que era antes. Cadê a transformação? O pensamento virando o fazer, o agir. Aí eu entendi a emoção daquela companheira. Não sei especificamente o que ela estava sentindo, o porquê, mas para ela foi muito importante ter saído de minha boca, apesar de ser algo intuitivo, que nós somos o resultado do que fazemos. E nós somos realmente. E a gente vai lá no Evangelho, cada um segundo as suas obras. Não é segundo o seu pensamento, não. O pensamento é o primeiro passo, é fundamental. Mas o agir complementa tudo. É esse o propósito da doutrina, quando a gente vem, por exemplo, estudar o que me foi proposto essa noite, da lei de justiça, de amor e caridade. Olha que grandiosidade nisso. Lei de justiça, de amor e de caridade. Como somos carentes disso? Como buscamos isso? Como cobramos isso? Justiça, né? O tempo todo. Entra nas redes sociais, né? Vê o clamor das ruas, é todo mundo querendo justiça. Como somos carentes de amor? Como queremos ser bem tratados, com afeto, com carinho, com respeito, né? Como necessitamos vivenciar a caridade, como diz Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. E depois nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, né? A caridade segundo entendia Jesus. Como temos urgência de vivenciar essa caridade, até conosco mesmo. Aí nós vamos analisar essa lei, que faz parte das leis naturais. Está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. E as leis naturais são em número de 10, como são os 10 mandamentos, né? Eu vou lê-las, citá-las, porque de memória não dá ainda, né? Olha, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a última que foi proposta hoje, lei de justiça, amor e caridade. Tudo na nossa vida está contido nessas leis. Tudo que vocês pensarem e tudo que vocês fazerem. Não tem como sairmos fora dessa lei. Da mesma forma que a nossa vida diária é controlada por leis, né? Lei de trânsito, né? Lei civil, tem as leis lá do condomínio, tem o código de conduta lá do trabalho, tudo tem leis. Toda a nossa vida
até no plano espiritual, é regido dentro dessas leis. Quando fala para a gente conhecer a verdade, que ela nos libertará, está a gente entender essas leis. Como funciona? Você pega a lei de destruição, né? Entender todo esse processo que ela está contido, lei do progresso, lei de igualdade. Por favor, chegue em casa, né? Se dedique a ler, a estudar essa parte do livro dos Espíritos. É fantástico. Às vezes a gente não dá conta de valorizar o que é contido aqui. E o que isso pode servir para nos transformar, para nos saciar os nossos questionamentos, as nossas ansiedades, como me saciou de 28 anos para cá. Isso faz uma diferença fantástica em nossa existência. Então essa última lei de justiça, de amor, de caridade, abrange todas as outras essas leis. Da mesma forma que Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que isso está contido em todas as leis dos profetas. Da mesma forma, essa última lei abrange todas essas leis naturais, que são imutáveis, né? Que são divinas, e que nós estamos dentro dela. Para falar em justiça, vamos pegar em Mateus 6:33. A gente lá no Evangelho está assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente já ouviu isso demais. Tem uns lugares escritos igual aquele do Fortalece, né? E tudo posso naquele que me fortalece. A gente vê esse escrito e vai banalizando, e a gente lê como qualquer frase, né? E não aprofunda. Aí eu lembro de uma história, só para... Uma vez eu trabalhava na esquina e o rapaz foi escrever na lateral de um comércio esse versículo. Só que quando ele foi escrever acrescentado, ele não colocou S. Aí eu trabalhava em frente, por coincidência, ele chegou lá e falou: olha, você cometeu um errozinho de português ali, tem um S ali. Aí ele olhou assim, nossa, ia dar um trabalho para consertar, né? Tinha que enfiar um S no meio, desmanchar, e tinha que desmanchar 4 letras. O que ele fez? Ele foi lá, colocou o S depois do primeiro A, que ficou mais fácil, só arredou o A. Ele ficou acrescentado, aí piorou tudo. Eu falei: oh, meu Deus, para que eu fui dar palpite, né? É assim a vida, né? A gente às vezes não presta atenção, ou tenta fazer as coisas de maneira que eu tenha menor esforço. Então é melhor arredar um A para lá e meter o S aqui, e fica por isso mesmo. A gente é assim, a gente quer arredar só um Azinho, a gente não quer mexer demais. A gente quer ter trabalho de recomeçar, de desmanchar, de consertar, né? Então vamos ir arredando só o A e torcer para ninguém perceber e que Deus também não perceba. Mas aí a gente vai refletindo assim, o que é esse buscai? Olha a primeira coisa, buscai. Concorda? Nós estamos aqui. Há 28 anos atrás eu saí da minha casa e vim aqui. Talvez tenha alguém que esteja vendo aqui pela primeira vez. Esse é o buscar, movimentar, ir em busca, sair do lugar comum. Então buscar em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar na nossa vida? Qual é a prioridade da minha existência? Qual é o meu objetivo aqui? E o próprio mecanismo da sociedade nos vai transformando e fazendo com que a gente valorize e dê prioridade às situações que são efêmeras, passageiras, que não vão contribuir para o nosso crescimento e para o nosso futuro enquanto espírito. Nós esquecemos. Nós vivemos só como corpo, saciando as nossas necessidades do agora. As nossas prioridades são agora. O
O futuro espiritual, esse a gente abandona. Então buscai, ir de encontro, priorize, né, o reino de Deus. Aí, gente, reino de Deus. A gente pensa em reino, um monarca, né, um local circunscrito, né, um reino. O que é o reino de Deus? Deus é o rei? Que monarca é esse? Será que a gente entende Deus como monarca, como na Idade Média, aqueles tiranos violentos? Que é o rei que nos foi passado? Que os homens criaram? Não um pai de amor e de bondade? Então a gente já confunde esse Deus. A gente tem medo desse Deus, em vez de ter em Deus o nosso apoio. E a gente vive correndo desse Deus, tentando sair fora de suas garras, para que a mão dele não pese em nós, que esse é o conceito que foi passado. Ele não é nosso aliado, né? Vira nosso inimigo. Busque a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? Aí entra nessa lei de justiça, né? E a gente vai lá no Evangelho fazer outro que você gostaria de receber. Aí o resto vai ser acrescentado. Porque às vezes a gente fica buscando o que vai ser acrescentado, mas não busca o primordial. Quando você vive buscando, entendendo esse Deus como um aliado, como aquele que mantém todas as coisas, aí nós vamos entender essa justiça e viver dentro dessa justiça. Nós não vamos prejudicar ninguém, nós não vamos atrapalhar a vida de ninguém, nós vamos viver em paz. E quando você tem paz, você consegue tomar as decisões corretas, você consegue passar pelas dificuldades de maneira mais tranquila, você não tem medo, você avalia as coisas de maneira mais tranquila. A gente não entra em pânico, que pânico é o que mais mata. Se acontecer alguma coisa que caiu o teto, quem sai correndo igual um doido é o primeiro que morre. O que tiver mais tranquilidade, serenidade, ele acha o caminho. Por isso que o pânico mata. O que é isso? Falta serenidade. Só que isso é conseguido buscando. Isso não cai igual chuva. Mesmo a chuva tem todo um processo, né, até ela cair. E a gente não medita sobre isso. Nós vivemos, como a gente brinca, só na correria. E hoje tem duas coisas que estão nos massacrando: pressa e pressão. Pode pensar, todo mundo anda correndo, todo mundo anda pressionado por alguma coisa. É meta, né? É objetivo material, é pagar conta, não é assim? Eu fico olhando. Um dia eu fui na reunião de gerentes, eu fiquei horrorizado com alguns lá. Tudo deles é meta. Eu não tirei a meta do dia. Gente, onde nós vamos parar com isso? Não que a gente não tem que ter objetivos, mas que dimensão nós estamos colocando nisso? Aí a gente afasta do essencial. E é por isso que estão todo mundo aí violento, agressivo, se matando, matando os outros, matando o irmão, adoecendo antes da hora, fora do planejamento, né? Ninguém está isento, né? Aí a gente tem que às vezes cair para poder o espírito levantar-se. Então a gente vai entender que justiça é um princípio moral que exige o respeito ao direito de si próprio e aos outros. É o que Jesus falou. Vou fazer o outro aquilo que eu gostaria de receber. É simples, mas a gente não entende assim. A gente só quer para nós. E esse sentimento, ele vem conosco. Desde a mais tenra idade, a gente entende o que é injustiça. A gente sabe quando é injusto com alguém. A gente sabe quando a gente passou a perna em alguém. A gente sabe quando a gente prejudicou alguém. O que nós fazemos é abafar esse sentimento. E aí nós usamos
as velhas desculpas. Quais são? Ah, todo mundo faz isso. Isso é normal, né? Ah, fulano faz, ciclano faz, a maioria faz, por que eu não vou fazer? Aí abafamos, né? Então Deus colocou em nosso coração esse sentimento de justiça. Nós podemos abafá-lo, né? A nossa consciência, que é um juiz muito sério, está lá alertando: Geraldinho, você não devia ter feito isso. Aí eu, não, mas eu estava nervoso. Não, na hora eu só tinha jeito com isso. Não, todo mundo faz, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Mas ela está alertando: Geraldinho, você não devia ter feito isso. E eu abafo, né? E na medida que o nosso progresso moral se eleva, essa consciência fica ainda mais forte. O filtro se afina, né? Imagina um escorredor de arroz, né? Ele é feito para escorrer o arroz, para filtrar ali. Quanto mais você necessitar de uma filtragem mais forte, mais exigente, menos espaço vai ter para passar. Esse é o filtro da nossa consciência, que o progresso moral vai fazer com que a gente acrescente, que a gente afine. E aí essa consciência vai apertar mais ainda. Daí o fato de muitas vezes a gente correr do conhecimento. Eu já ouvi aqui, já ouvia lá no Chico Xavier, muita gente falar: nossa, a doutrina é maravilhosa, mas estou preparado. Não, é muito exigente. Não é assim? É a fuga, querendo abafar. Só estamos adiando o compromisso que temos com essa lei de justiça. E a gente percebe que esse sentimento de justiça, essa elevação moral, muitas vezes estão naquelas pessoas mais incultas. Não está associado ao grau de inteligência acadêmica, de formação cultural. Lógico que isso influencia, mas a gente vê pessoas analfabetas que têm um senso de justiça fantástico. O que é isso? Evolução, encarnações passadas. Às vezes não tiveram acesso a um banco escolar, mas observaram a vida, né? Trouxeram em si esse filtro, aumentaram esse filtro. Aí passam a viver de acordo com essa justiça divina. O que mais atrapalha a justiça são as nossas paixões, porque ela deturpa todo esse sentimento, né? E atinge o direito do próximo. É o que eu falei, a gente começa a querer se enganar, achando que está enganando a Deus e burlando a lei. É o famoso todo mundo faz, né? Aí a gente para pensar, eu já falei isso aqui. Questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo? Jesus. Guia e modelo. Aí, qual o guia que nós seguimos? Qual o modelo que nós nos orientamos? Os outros, a maioria? E se a maioria estiver errada, como no caso de Barrabás estava? Né? A gente segue a cabeça dos outros? Todo mundo faz, eu faço. Nosso guia e modelo é Jesus. Jesus faria? Então eu faço. Jesus não faria? Então eu não devo fazer. E a gente consegue ter essa resposta de maneira tranquila. Mas as paixões, o que são as paixões? O time de futebol? Não, nada disso, né? As paixões são esses sentimentos que nos mantêm neste atraso. Ódio, inveja, orgulho, egoísmo, rancor, sentimento de posse. São essas paixões que ocasionam todas essas tragédias. Orgulho e egoísmo, em primeiro lugar, porque eu só penso em mim, aí eu passo em cima do outro, eu infrinjo a lei de Deus e a lei dos homens, eu tenho que me dar bem, e acaba se dando mal. É hora da gente refletir: quem é realmente o meu guia e meu modelo? Que justiça é essa
que eu preconizo, que eu vivencio. A maior prova da justiça de Deus é a reencarnação. Errou, volta e repara. Prejudicou, volta e restitui. Em vez de condenar eternamente, e seria injusto, porque pessoas têm oportunidades diferentes, situações diferentes, né, tem atenuantes e agravantes. Até a justiça dos homens, que é falha, tem atenuantes e agravantes, porque a de Deus não teria essa perfeição de analisar a situação que cada um está inserido. Então volta, repara. A reencarnação aprova em contexto que Deus é justo. Estuda, aprofunda, observa para a gente ver como funciona. E como a gente vai resgatar por infringir o direito dos homens. A lei humana, ela é feita de acordo com o ambiente, com o fator cultural, né, com os costumes dos povos. Então tem alguns países que tem pena de morte, tem lugar ainda que apedreja, né? Você pega o mesmo país que as leis são diferentes de estado para estado. Nos Estados Unidos tem estado, por exemplo, que o homicídio dá pena de morte e o outro não dá. Então essas leis são mutáveis, essas leis muitas vezes são falhas, elas variam de acordo com os costumes, os padrões até religiosos, né? A gente tem países que são teocracias, que são regidos por leis religiosas, mas a lei de Deus, a lei divina, ela é igual para todos. Não tem jeitinho, não tem como burlar, né? E qualquer um está inserido nela, independente de quem seja. E não adianta querer fugir, que não tem como. Fulano nessa encarnação aprontou, dizer o que, morreu aos 90, igual passarinho. Na outra encarnação ele vem resgatar. Não escapa. Essa é a lei. Da mesma forma, se eu pratico o bem, se eu busco melhorar, se eu me preocupo em buscar essa justiça, todas essas coisas, eu vou ter uma encarnação muito melhor. É importante que a gente pense nesse amanhã, que está logo ali. Para a gente morrer, basta estar vivo, meu avô falava, né? Então, de repente, está ali. Eu passei por quase isso, eu sei como é que é tão rápido. Você está com planejamento para viajar às 10 horas, às 16 você está na urgência. É assim, ó. E se eu tivesse desencarnado, tinha ido, rapidinho. Aí você para assim, gente, eu não esqueço até agora que eu estava na urgência, é bom contar isso. Aí eu falei, caramba, olhei assim aquele vidro lá de fora, o vidro lá fora continua, né? Agora eu vou sair daqui, outra coisa, né? Aí eu falei assim, para que serve esse monte de senha que a gente tem, e-mail, e não sei o que, aqui não é nada, né? Eu, graças a Deus, eu tenho muito pouca coisa. Eu falei assim, quem tem muita coisa então deve ficar assim, meu Deus, como é que vai acontecer com a minha indústria, com a minha fazenda, com a minha... É um momento assim, fantástico de aprendizado. Pode ser um aprendizado duro, mas é fantástico, né? É muito rápido. Então, viver dentro dessa lei, porque se eu tiver que partir amanhã, eu posso partir em paz. E é logo ali, é um pulo. E a gente fica agarrado aqui, buscando só resolver os problemas daqui, criando mais problemas aqui e projetando eles no futuro. Qual a minha preocupação em ter, ao desencarnar, uma condição melhor, para ter uma outra encarnação melhor, para viver depois melhor? Isso é um planejamento que a gente tem que ter. Isso começa com a minha vivência agora. Aí eu pergunto, como é que eu estou vivendo na minha casa? Quem é solteiro com os pais e irmãos, quem é casado também com a esposa e filhos, quem tem neto, líder, quem tem bisneto, com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, no trabalho, como é que eu estou vivendo? Se eu tivesse que sair agora, partir, retornar à pátria espiritual, o que eu estava deixando, como a gente diz, agarrado para trás? O abraço que não foi dado, o perdão que não foi concedido, não foi pedido, a ajuda que eu neguei, a palavra que eu feri, né? Aí fala assim, mas eu fiz tanta coisa errada, não tem jeito. Ainda dá tempo de remediar ainda.
amenize, quita algumas parcelas desse carnê e, pelo menos se eu estiver aqui devendo alguma coisa, que eu vá devendo menos. É isso que a doutrina orienta, com tranquilidade, sem impor medo, sem, você vai para o inferno, nada disso. É sua consciência. E a gente tem que valorizar esse conhecimento. E às vezes a gente não valoriza. Por quê? Quando a gente precisa de usar, a gente age como homem velho. A gente faz as coisas igual fazia antes. Fica aparecendo aquelas bíblias bonitas que você chega nas casas assim, né? Tá lá assim. Tá até amarelo porque não muda nem a página, né? Só objeto de decoração. Será que o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas estão lá na biblioteca como objeto de decoração? Vai chegar alguém lá e falar, nossa, fulano lê muito, né? E aí? O que eu faço disso? Né? Então, fazer outro que você gostaria de receber. Consultar a nossa consciência. Cuidado para a gente não ser um juiz implacável do outro. E Jesus nos advertia, não julgueis, para não ser julgados na mesma medida. E nós vivemos julgando. Abre as páginas lá do Facebook, olha lá como é que a gente julga os outros. Chama o outro de ladrão, não sei o quê, sendo que a gente tem, nós, pessoalmente, não tem como provar nada. Aí uma pessoa erra, sai um vídeo lá, você sai compartilhando lá da mulher adúltera, não sei o quê. Aí eu lembro de Jesus, né? Com a mulher adúltera. Aqueles homens lá, tudo, né? Não. Comer na pedra, né? Aí Jesus, com aquela mansitude, chega, olhou para a cara deles assim, bando, né? Deixa vocês, e eles querendo julgar Jesus contra as leis locais. Aí Jesus fala, atire a primeira pedra, aquele que nunca errou, que nunca pecou. E nós continuamos jogando pedra em quem adultera. Quando a gente compartilha um vídeo mostrando o erro do outro. Como aconteceu recentemente, infelizmente foi muito repercutido, né? Nós jogando pedra lá. Quando a gente sai falando com o outro, sabe quem está fazendo isso? Às vezes a gente nem tem prova. Né? Continuamos a jogar pedra. Continuamos a julgar. Não sejamos juízes do outro. Agora, sejamos juízes de nós mesmos. Não vamos jogar pedra nos outros. Vamos afastar pedras do nosso caminho. Essa é a preocupação, que a gente cai nisso fácil. É sutil. Quando chega um fala, você repercute ali, comenta com o terceiro e as coisas vão tomando campo. A justiça tem que começar por mim. Muitas vezes a gente vê pessoas pedindo justiça, mas por trás há o desejo de vingança. E vingança não é justiça, né? Então, para a gente ser justo, a gente tem que amar. Aí entra a lei de amor. Amor é um sentimento interior que se exterioriza, que passa para frente, que está no olhar, né? Não só nas palavras, mas a gente olha quando a pessoa ama, é diferente, né? Quando a pessoa gosta de você, quando a pessoa faz algo com amor, é diferente. Né? Quando a gente ama, por exemplo, até um animal, que a gente ama aquilo que a gente tenha, sem sentimento de posse. Posse é um perigo. Por isso que a gente vê esse monte de homicídio. Sentimento de posse, acha que o outro te pertence. Aí o outro não quer mais, eu elimina fisicamente. E contrai uma dívida terrível. Nós somos a geração que está precisando aprender a ouvir o não. A gente nunca fala não para os nossos filhos. E muitas vezes somos criados também a não ouvir o não. E o dia que a vida nos fala um não, a gente não aceita. E a gente vai ouvir muito não. E às vezes o não é um caminho de recomeço para nós. E muito sim, às vezes nos levam para o buraco. Então que a gente ame verdadeiramente. Que a gente tenha amor por aquilo que a gente faz. Hoje a gente faz as coisas de maneira muito profissional, né? Até a questão religiosa. Né? A gente que é espírita, a gente ama a doutrina. Eu gosto muito da doutrina. Ama a doutrina. Assim como Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Qual o amor que Jesus quis tirar de Pedro ali?
é o compromisso. Quando a gente ama o outro, a gente tem compromisso com o outro. Quando eu amo a doutrina, eu tenho compromisso com a doutrina. O compromisso de viver a doutrina. Isso é amor. Quando eu falo que amo meus filhos, eu tenho compromisso em cuidar deles, em dar a eles o melhor que eu possa. Mas não é algo material, não. Exemplo, orientação, respeito. Isso é amor. Amar o animal, por exemplo, é não violentá-lo, não agredi-lo. Amar o outro é a mesma coisa. Às vezes hoje a gente vê as pessoas andando mais com o cachorro do que com os filhos, do que com os netos. Eu passo na Lagoa do Pé e fico olhando, cuidado de gente com o cachorro, e pouca gente com o neto, que dá trabalho, né? Filho da vida dá trabalho, o cachorro você põe na coleirinha ali, né? Então, nós estamos mudando o sentido da vida, né? E aí é onde nós vamos parar, né? Amor e caridade são um complemento dessa lei de justiça, né? Porque quando a gente é justo, a gente ama e você exercita a caridade. Amar o outro, amar o nosso inimigo, como Jesus falou. Aí você fala, Geraldinho, é demais. Como é que eu vou amar aquele que me perturba, que pisa no meu calo? Primeiro, tire seus calos. Evite ter calos, até porque calo é ruim, né? Calo, isso é terrível, dá um desconforto. Nós somos cheios de calo. Qualquer coisinha pisou no meu calo. Mas eu sou cheio de calo, não pode nem encostar em mim. Nós somos cheios de coisinha, de milindre. Entra aqui, deixa eu passar para lá, depois você conversa. Não, você tem que reagir na hora. Aí, a reação que é o problema. Então, vamos eliminar os calos, que aí a gente consegue viver melhor um com o outro. Aí a gente vai ter menos inimigo ou menos adversário. E se por acaso você os tenha, experimente fazer o que Jesus falou. Orai pelo que vos persegue e calunia, mas orar muito mesmo. Orar com vontade, com amor. Ah, mas eu não posso amar o inimigo como amo meu filho. É claro que não, como sua esposa. Jesus não está pedindo isso. Mas tenha piedade dele. Tenha piedade desses que estão infringindo as leis humanas, que roubam, que assaltam, que corrompem. Porque quando nós vamos para o plano espiritual e percebemos nosso erro, lá a coisa é muito mais abrangente. Aqui a gente faz o erro e muitas vezes não percebe nem quem a gente prejudicou. Quer um exemplo? Eu venho e desvio o dinheiro do remédio. Ah, ótimo. Ah, todo mundo faz. Tá. Milhões na minha conta. Aí vai lá no posto de saúde. Eu tenho um remédio meu que eu tomo R$50, 3 caixas por mês, 150. Tem pessoas que não tem R$150 não. Esse remédio vem pela... Só que chega lá, não tem, ele não tem dinheiro, não toma o remédio, o coração dá uma rateada. Tchau. Quem matou? Aquele que desviou. Mas ele está vendo o Joaquim morrer lá? Não. Está vendo o Geraldinho morrer lá? Não. Mas quando ele estiver no plano espiritual, vai cair a ficha lá, ó. Olha, quantas pessoas desencarnaram pelo seu gesto. Aí vem as dores morais. E muitas vezes vai aparecer para nós lá, olha as pessoas que você prejudicou com o seu julgamento, olha as pessoas que você prejudicou com a calúnia, com a fofoca, aquele que você deixou de ajudar, olha o que aconteceu com ele. Aquele que você brincou com o sentimento dele, abandonou, olha o que aconteceu com ele, os traumas que ocasionaram. A gente tem que pensar nisso. Tudo que nós fazemos ou outro, nós somos responsáveis. Mesmo que a gente agora apague isso. Mas lá no plano espiritual, como se diz na gíria, a ficha cai. E aí vem as dores morais, que são muito piores que as dores físicas. Vivenciamos a caridade. Buscamos isso aqui, ó. Isso não está aqui à toa para enfeitar, não. Não é objeto de decoração, não, né? E tem muito tempo que está aqui, né? Muito tempo. Porque é necessário que esteja, para a gente nunca esquecer. A verdadeira caridade, segundo entendia Jesus,
benevolência para com todos, é ser bom com os outros, ajudar o outro na medida do possível, dar atenção, ouvir, dar uma informação com carinho, né? Vamos dar um tempinho, desacelerar um pouquinho, ouvir o outro, sentar do lado lá e conversar um pouquinho. Ah, mas ele é enjoado. Oh, melhor ainda, sinal que você tem mais caridade ainda, né? Não é só tirar do bolso, que isso às vezes é mais fácil, mas tirar de nós, que é o mais difícil. Tirar de nós o tempo é mais difícil ainda, né? Indulgência com a imperfeição dos outros. Todo mundo é imperfeito, e se a gente for cobrar a perfeição do outro, a gente vai viver mal demais, a gente vai sofrer demais. O nosso próprio bem, vamos entender a dificuldade do outro, vamos buscar em nós os nossos defeitos para a gente corrigir, e perdão das ofensas. Coitado daquele que carrega a mágoa, ele carrega uma mochila cheia de pedra atrás, vive mal, vive amargurado. Ah, Geraldinho, mas você não sabe o que ele fez comigo. Melhor nem saber, deixa para lá. Ah, você vai esquecer? Não, não vai esquecer, mas você vai lembrar como uma cicatriz que hoje já não dói mais. Eu tenho uma aqui, por exemplo, que foi um corte feio, uma cicatriz, não dói mais. Lembrei agora, tem um bom tempo que eu não vejo ela. É assim. Ai, me prejudicou. Na mão de Deus, a justiça por si só vai cuidar, mas você tem que se livrar desse sentimento. Lei de justiça, de amor e caridade. Vamos estudar mais sobre isso. Vamos viver dentro dessa lei, né? Voltando a Mateus 6,33 para encerrar. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vamos buscar primeiro as coisas que vão ser acrescentadas, não. Vamos buscar primeiro a Deus, a sua justiça, o seu reino, que é de amor, de bondade. Aí nós vamos ter a paz que esse mundo não pode dar, que nada vai tirar nessa nossa paz. Eu vi pessoas muito doentes e em paz, e vi pessoas sadias do corpo e doentes da alma, e não estavam em paz. Esse é o paradoxo nosso, né? Que Jesus, que Deus nosso Pai possa nos amparar nessa caminhada, para que possamos amar mais, ser mais caridosos e ser mais justos, e que a gente possa sair daqui com a vontade de fazer mais, porque somos resultado do que fazemos. Que Deus abençoe a todos, agora e para sempre. Que assim seja.